Oi, alunos do primeiro ano. Nós vamos aprender nessa aula quem são os átomos, o que são os átomos, né? A matéria é formada de átomos, mas o que é átomo? Átomo, segundo o filósofo grego Demócrito, se pegarmos um objeto e o dividirmos em fragmentos cada vez menores, o resultado dessa divisão será um fragmento indivisível, que ele chamou de átomo. Então, os filósofos gregos, eles já se preocupavam em entender de que os materiais são feitos, né? Qual que é a constituição da matéria na sua forma mais minúscula possível. Então, para isso, eles criaram um modelo, né? O modelo é a maneira como se imagina algo a que não tem acesso direto. Teoria costuma propor representações que fornecem aos cientistas uma aproximação da realidade. Então, qual que é a diferença de filósofo e cientista? O filósofo ele só pensa, imagina as coisas, e o cientista tenta provar que aquela imaginação é verdadeira. Então, Aristóteles achava que toda matéria existente era resultado da combinação de 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Tem até filme, né, que fala a respeito dos 4 elementos, livros. O modelo de Demócrito foi baseado na intuição e na lógica. Antes do modelo de átomo que conhecemos hoje, existiram vários modelos. Nos tempos de Isaac Newton, o átomo era considerado uma esfera muito pequena, rígida, indivisível e indestrutível. Esse modelo foi a base para o desenvolvimento da teoria cinética dos gases. Outros modelos foram sendo criados à medida que determinados experimentos revelavam a natureza elétrica do átomo. Aí surgiram as leis ponderais, a lei de Lavoisier, que é da conservação das massas, que nós já vimos no PET anterior, né? E a lei de Proust, que é das proporções, que a gente também viu no último PET. E a gente então agora vai estudar os modelos atômicos. Na semana 1 e 2 nós vimos o modelo de Dalton e o modelo de Thomson. E nesse 3 a gente vai ver o modelo de Rutherford. Então, esse vídeo, essa aula aqui, é para vocês se inteirarem do todo, tá bom? Os 3 modelos atômicos. Então, modelo atômico é uma maneira que os cientistas buscavam de representar de que os materiais são constituídos, tentando provar essas teorias, tá? Então a gente chama de teoria atômica porque até o momento que não se consegue provar, chama-se teoria. Depois que se prova, vira lei. Aí já é uma coisa que ninguém discorda mais. Então, Dalton, teoria atômica do Dalton. Dalton não estava certo, por isso que era só uma teoria. Esses modelos, gente, foram sendo modificados à medida que novas informações iam sendo descobertas. Então, um modelo é a evolução do outro. Tinha coisa que estava totalmente errada, que teria que ser modificada, e tinha algumas coisas que estavam corretas, que foram mantidas, tá? Então, Dalton sugeriu um modelo no qual o átomo seria uma partícula rígida e indivisível. Ele acreditava que o átomo seria a partícula elementar, a menor unidade da matéria. Esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. Então, na semana anterior, pediu a representação do modelo de Dalton, é simplesmente isso aí, ó, né? Uma esfera maciça e indivisível, parecendo uma bola de sinuca ou de bilhar. O modelo atômico de Dalton, ele foi proposto no século XIX, né? Então, para ele, a matéria é formada por partículas, que eram átomos indivisíveis, né? Pequenas partículas que não se dividiam, ficou conhecido como bola de bilhar, o modelo. Átomos de um mesmo elemento químico possuem características iguais. Átomos não são criados nem destruídos, segundo a lei de Lavoisier, né? Ele se baseou nisso. Eles podem ser transformados, mas eles não podem ser criados e nem destruídos. Acontece a transformação dos materiais. E as reações químicas são uma reorganização desses átomos. Antes da reação, a gente tem moléculas de um tipo, com átomos agrupados de uma maneira, e
depois da reação química, a gente vai ter o aparecimento de novas substâncias com um novo rearranjo desses átomos. O modelo de Thomson, ele já aprofundou um pouco mais. Ele, além das descobertas do Dalton, né, da teoria de Dalton, o Thomson sugeriu um modelo no qual os elétrons com cargas negativas estariam distribuídos uniformemente em um grande volume de carga positiva, tornando o átomo eletricamente neutro. Esse modelo foi chamado de pudim de passas, ou seja, já não era mais aquela esfera maciça indivisível, né? O átomo de Thomson tinha carga negativa. Thomson, ele foi o descobridor das cargas negativas da matéria, a quem ele deu o nome de elétron. Então, qual foi a principal descoberta do Thomson? Ele descobriu os elétrons, né? Aí já foi acrescentado, então, essas bolinhas vermelhas estão representando os elétrons no modelo atômico de Thomson. Ele ficou com o apelido de pudim de passas porque seria um pudim com os elétrons seriam as passas grudadinhas nele. Quando Thomson estava pesquisando os raios catódicos, ele verificou que eles poderiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas negativamente. A essas partículas ele chamou de elétron. A atribuição da carga negativa do elétron foi arbitrária. Ele que, né, tinha carga e ele considerou ela negativa. E agora, nesse PET 3, a gente está estudando o modelo atômico de Rutherford. Rutherford, gente, ele era um ajudante do Thomson. Olha que interessante, Thomson era o orientador de Rutherford. Rutherford, ele era um cientista, mas trabalhava junto com Thomson, e o Thomson era mais famoso do que ele, né, mais renomado. Então, Rutherford fez uma experiência para poder confirmar toda a teoria do Thomson, né? O modelo atômico de Rutherford é baseado nos resultados da experiência que ele e seus colaboradores realizaram. Experiência essa que consistia no bombardeamento de uma lâmina finíssima de ouro com partículas alfa, que ele já conhecia, já sabia que essas partículas eram positivas, jogavam um feixe de luz com carga positiva sobre uma finíssima lâmina de ouro. O Rutherford e seus colaboradores verificaram que apenas uma partícula alfa de 10.000 emitidas sofria desvio ou reflexão ao incidir na lâmina de ouro. Concluíram então que o raio do átomo era 10.000 vezes maior do que o raio do núcleo, ou seja, eles julgavam um feixe de luz com partículas positivas, somente uma partícula dessa era desviada, ou seja, batia num determinado ponto e não conseguia ultrapassar a lâmina de ouro. Então está aqui um modelo do experimento do Rutherford. Ele julgou um feixe de partículas alfa, né? Essa aqui, ela bateu na lâmina de ouro e atravessou a lâmina de ouro. Então ele, com isso, ao invés de provar que o seu mentor, né, o seu professor estava correto, ele acabou descobrindo que ele estava errado. Porque se a lâmina de ouro fosse como, se o átomo fosse como o Thomson disse, ele teria uma massa, ele era totalmente maciço com cargas negativas. Quando se joga um feixe de luz numa placa maciça, esse feixe de luz não ultrapassaria essa placa de ouro. E como Rutherford fez, o que aconteceu? Atravessou a placa de ouro. Quer dizer que essa placa de ouro não era maciça, ou seja, a matéria não era maciça. Ela teria vários espaços vazios por onde o feixe de luz poderia passar. Então, o modelo atômico de Rutherford ficou com essa aparência aqui, que é o que a gente tem até hoje. Depois do Rutherford foi só o cientista Bohr, que a gente vai estudar depois. Ele acrescentou algumas características no átomo de Rutherford, tá bom? Então, no modelo atômico de Rutherford, ele admite os elétrons gravitando
em torno do núcleo. A eletrosfera, núcleo e elétron. Então, o que o Rutherford propôs? Que o átomo ele era composto com um pequeno núcleo maciço, aonde bateu aquela partícula, né, das 10.000, e ele saiu, desviou do núcleo, e as outras todas do feixe de luz passaram pelo átomo. Tudo isso aqui onde o elétron está girando, a eletrosfera, é espaço vazio. Então, o núcleo era uma pequena parte maciça e rodeado de um grande espaço vazio onde giravam simplesmente cargas elétricas. Não tem massa nessa parte de fora chamada de eletrosfera. Essas órbitas verdes são simplesmente uma demonstração, representando que os elétrons estão girando em torno desse núcleo, tá? Aí não tem massa, aí são espaços vazios. Então foi isso que ele propôs. O núcleo era constituído de prótons, de carga positiva, e de nêutrons. Na verdade, os nêutrons, quem descobriu foi o cientista James Chadwick, que logo depois das experiências de Rutherford, ele descobriu que também existiam os nêutrons lá no núcleo. Então, o núcleo era constituído de prótons e nêutrons. Prótons, partículas positivas, e nêutrons, partículas negativas. E a eletrosfera era constituída de elétrons, tá bom? Esses pontinhos levinhos, sem massa, só carga, que ficavam girando em torno desse núcleo. Então, a parte de espaço vazio era muito maior do que a parte maciça, que era o núcleo. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como planetário ou sistema solar. Então, esse modelo era chamado de planetário devido à semelhança com o nosso sistema solar. Então, o núcleo seria o Sol, né? O núcleo do átomo seria o Sol no sistema solar, e os elétrons seriam os planetas girando ao redor desse núcleo. Por isso que ficou conhecido como planetário. Mas havia um problema no modelo de Rutherford. De acordo com a teoria eletromagnética, os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, eles emitem continuamente energia, já que se trata de uma carga de movimento acelerado. Com a perda de energia, os elétrons se aproximam gradualmente do núcleo em trajetória espiral até se chocarem com ele, acarretando um colapso da matéria. Aí o cientista Bohr vai explicar para nós essa questão, mas isso vai ficar para depois, tá bom?